Mais uma vez eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos, uma boa noite abençoada. Irmãos, nós vamos nessa noite, depois de orarmos, depois de louvarmos ao Senhor, continuar com o nosso estudo do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, Nós estamos finalizando. Seja bem-vinda, Zilma. Deus abençoe. Nós estamos finalizando hoje esse estudo, Concluímos hoje o estudo do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus para voltarmos para a carta de Atos dos Apóstolos, Onde nós iremos continuar lendo a partir do verso 8. Berta, seja bem-vinda. Então, irmãos, nós paramos no versículo 28, aonde Jesus tinha respondido a primeira pergunta que os apóstolos tinham feito. Os irmãos se recordam qual era a primeira pergunta que os apóstolos tinham feito? Jesus estava com eles no Monte das Oliveiras e eles mostraram o templo para Jesus. E Jesus disse para ele, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí eles perguntaram para Jesus quando eram que estas coisas iam acontecer. Dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi, e qual será o sinal da tua vinda? E a terceira pergunta foi, e o fim do mundo? Ou o fim dos tempos? Então, a primeira pergunta, o Senhor respondeu até o versículo 28, foi onde nós paramos. E agora nós vamos continuar, ele vai responder a segunda pergunta, que é, qual será o sinal da tua vinda? Veja que cada sequência de pergunta que foi feita tem uma sequência de respostas de Jesus e nós não criamos aqui um intervalo para responder essas perguntas. O intervalo ele foi criado automaticamente à medida que o Senhor foi dando a resposta. Então tudo que foi dito até aqui foi respondido com a primeira pergunta. E o início da primeira pergunta, aonde o Senhor deu a resposta, foi cuidado para que ninguém vos engane. Ele começou respondendo assim, cuidado para que ninguém vos engane. E ele terminou dizendo assim, no versículo 28, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Que significa exatamente a Jerusalém daquela época, do ano 70 da era cristã, a Jerusalém considerada agora por Deus morta espiritualmente falando, a sua religião chegando ao fim, no declínio, e o templo já não servindo mais de lugar de adoração a Deus. Então ali Jerusalém com os seus habitantes, com aquela geração perversa, com aquela geração má sobre a qual Jesus disse que viria todo o seu julgamento, e o templo e todos os rudimentos religiosos ali oferecidos a Deus, agora estavam para Deus mortos. Então estava como um cadáver. E nós aprendemos que a insígnia principal dos exércitos romanos é o abutre, que eles usavam em suas bandeiras e também pintavam em seus escudos quando iam para a guerra. Então Jesus usou esse versículo 28 do Evangelho segundo Mateus exatamente para descrever Jerusalém e o exército romano. Quando ele disse, aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então aqui ele termina de responder a primeira pergunta e ele já entra respondendo a segunda pergunta, que ele diz assim, no versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão do firmamento, e os poderes celestiais serão abalados. E nós entendemos aqui, no sábado passado, que ele estava falando sobre as autoridades, As autoridades judaicas que tinham perdido agora todo o seu poder. O exército romano havia entrado na cidade, havia destruído a cidade e o templo, havia desterrado, matado 1,5 milhão de judeus, desterrado os demais que haviam ficado ali, levado como escravo para diversas nações, mais de 100 mil pessoas.
E eles haviam ganho a guerra contra Israel. Israel agora deixou de ser cidade, Israel agora deixou de ser país, Israel agora deixou de ser a capital mundial onde os louvores eram dados a Deus. Agora não existia mais a nação de Israel e nem uma nação privilegiada por Deus pela qual deveriam levar sacrifícios de louvor ao Senhor. Israel estava morta como um cadáver e desceu sobre ela os abutres, que eram os exércitos romanos, e a destruiu totalmente. E aí ele diz que esse poder foi perdido por Jerusalém e pelos seus religiosos, mas foi ganho pela igreja, porque ele continua dizendo assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra, quando ele diz isso, está simbolizando a terra de Israel. É dali que ele está falando, aonde estavam acontecendo aqueles fatos. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória. E nós já entendemos que esse vindo nas nuvens do céu era algo também que se tratava de julgamento contra as nações no Antigo Testamento, que todas as vezes que Deus vinha em julgamento contra uma nação, antes ele enviava o profeta para dizer àquelas nações, olha, Deus vai vir, em algumas vezes dizia, montado numa nuvem ligeira, ou tendo as nuvens sobre os seus pés, ou ele virá numa nuvem. Então a nuvem, vir nas nuvens, era um sinal de que Deus estava vindo julgar aquelas nações. E veja que o 30 diz claramente que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não é o Filho do Homem que aparecerá no céu, é o sinal. E um desses sinais, irmão, parece uma coisa terrível de se dizer, mas é a realidade, é a verdade. Um dos sinais que foi visto no céu de Jerusalém durante muitos e muitos e muitos dias, talvez meses a fio, foi sinal de fumaça. Muita fumaça foi avistada a quilômetros e quilômetros de distância no céu, porque a cidade queimou totalmente, o templo queimou totalmente, pessoas morreram queimadas. E todo aquele empreendimento feito por Tito Vespasiano de cortar a madeira ao redor de todas aquelas cidades para levar ali para Jerusalém, para tocar fogo naquela cidade no templo, fez com que a fumaça daquele lugar subisse muito alto e durante muitos e muitos dias, meses até. E durante muito tempo foi vista a fumaça de Jerusalém subindo, porque a cidade foi queimada. E esse era um sinal, era um dos sinais de que Jesus havia profetizado que iria acontecer. Ele disse, olha, virão sinais. E quando esses sinais vierem, vocês saberão que eu estarei no céu, à direita do meu Pai, do Todo-Poderoso, reinando. Eu estarei reinando quando todos esses sinais acontecerem. Então, quando ele diz aqui no 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra. Que terra? A terra de Israel, onde os acontecimentos estavam, de fato, sendo vistos naquele momento. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens, ou seja, vindo em julgamento contra aquela nação naquela época, em 70 da era cristã. Exatamente no momento da tomada de Jerusalém, quando Tito Vespasiano invadiu a cidade e matou 1,5 milhão de judeus e escravizou mais de 100 mil, nesse exato momento, na mentalidade judaica e dos seus líderes religiosos, veio a mensagem de Jesus que foi dita lá na casa de Caifás, do sumo sacerdote, quando o Sinédrio estava julgando Jesus. O que foi dito ali? Vocês lembram que a gente leu que o sumo sacerdote perguntou assim a Jesus, você está calado enquanto estão te acusando, diga se você é o Filho de Deus. E Jesus disse o que para ele? Eu sou. E a partir de agora vocês verão o Cristo vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória.
E era exatamente neste momento que ele estava falando, de que ele iria vir em juízo com poder e grande glória. Porque, irmãos, Jerusalém caiu em 70 da era cristã, o templo foi destruído, a cidade foi destruída e nós não vimos Jesus vir. Então as pessoas estão esperando uma vinda de Jesus de uma forma da qual ele não prometeu que viria. Porque quando ele disse assim, ó, se disserem que eu estou no deserto, não vão. Se disserem que eu estou dentro de uma casa, não saiam. Porque assim como o relâmpago consegue ser visto do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que ele estava querendo dizer com isso era que quando ele vier a sua segunda vez, para arrebatar os seus, transformá-los, ressuscitar os mortos e reinar sobre a terra, todo olho o verá. Não será escondido. Não será num momento onde só a igreja vai ver e o mundo não. Vai ser como um relâmpago, todos vão ver. Ele estava alertando os discípulos exatamente dizendo que não é para ficar esperando que ele apareça num lugar oculto, escondido. Quando ele vier, de fato, todo olho o verá. E ele virá e julgará a terra, juntamente com os seus. Não tenha dúvida disso. Vamos ver o versículo 31 que diz, o versículo 31 do capítulo 24 diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Olha que palavra poderosa. Ele enviará os seus anjos. Anjos é mensageiro. E muitas vezes na Bíblia, essa palavra anjo, tendo o seu significado como mensageiro, é usado para homens, né? Lá em Apocalipse, quando ele diz que ele tem o anjo, quando ele envia a carta ao anjo da igreja, é a pessoa que estava liderando aquela igreja. Então, muitas vezes, a palavra anjo é usada para homens. E quando ele diz aqui que ele enviará os seus anjos, a gente lembra muito do livro de Atos dos Apóstolos, aonde nós ainda vamos ler semana que vem no capítulo 8, que ele diz que quando eles foram perseguidos, ali saíram em perseguição, eles saíram fazendo o quê? Anunciando a palavra, pregando o evangelho, falando da obra, falando de Cristo. Então a mensagem foi espalhada pelo mundo inteiro, irmãos, o mundo romano daquela época, né, o oicomênio, o mundo que estava ali em volta, que eles tinham conhecimento, até o ano 70. E isso é muito bem provado quando nós vemos, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 8, que a palavra de Deus diz assim, ó: antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Olha o que Paulo está dizendo aos romanos. Eu dou graças a Deus por vocês e pela fé que vocês têm, porque no mundo inteiro está sendo anunciado essa fé que vocês têm. Ou seja, já estava sendo anunciado na época de Paulo o evangelho pelo mundo inteiro. Todas as nações estavam ouvindo o evangelho lá no primeiro século. Parece estranho a gente ouvir isso, mas vamos recordar um pouquinho atrás. Quando lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce sobre a igreja e visita aqueles homens e eles começam a falar noutras línguas. Vocês lembram que um monte de gente que estava em Jerusalém, vindo de diversas partes do mundo, se achegam naquela casa para ouvir eles falando em mistérios? Para ouvir eles falando na língua paterna de cada um deles? A Bíblia diz que tinha homens ali de diversas nações do mundo e que entre aqueles homens, mais de 3.000 pessoas aceitaram a fé naquele dia. Então foram mais de 3.000 convertidos ao evangelho só naquele dia. E esses homens, depois que passou a festa da Páscoa, eles foram embora, irmãos, para a nação deles. E eles levaram aquilo que aprenderam em Jerusalém com os apóstolos para a nação deles.
A Bíblia diz também que Filipe visitou lá no deserto o eunuco que estava vindo de Jerusalém para ir para a África do Sul, voltando para Candace, porque ele era o diretor dos tesouros da rainha de Candace, e ele estava voltando para sua terra natal após adorar em Jerusalém. E ele também aceitou a fé. E ele aprendeu muito com Filipe naquele deserto que o Espírito Santo mandou que Filipe fosse para ensinar a ele. E ele foi para a África do Sul e ele também levou o conhecimento do Evangelho lá para a África do Sul, o país lá para o fim daquele continente. Então, não é de se estranhar que o Evangelho tenha sido pregado e anunciado e proclamado em todas as nações ainda no século I. É claro que os apóstolos, quando se refere a essa passagem, não está dizendo que todo o planeta Terra recebeu a mensagem. A palavra usada aqui, traduzida do grego, é oikomene. O que essa palavra oikomene quer dizer? Quer dizer terra habitada ou terra civilizada. Então, quando se fala de mundo, a palavra sendo pregada em todo o mundo, até os confins da terra, está querendo dizer que aonde tinha pessoas que estavam sendo ali dirigidas pela a nação de Roma, a palavra chegou. Então o mundo daquela época, o mundo conhecido, oikomene, o mundo habitado, recebeu a palavra do Evangelho da mão dos apóstolos que se espalharam por todos os lugares. Versículo 32, irmãos. Diz assim: aprendam a lição com a figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. 33. Assim também, quando virem todas essas coisas, sabem que está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Irmãos, nós estamos aqui há 3 sábados, 4 com hoje, falando só do capítulo 24 de Mateus. Já falamos de fome, já falamos de peste, já falamos de perseguição, já falamos de morte, já falamos de pessoas se desviando da fé, já falamos de anticristo, de falso profeta. Falamos hoje do Evangelho sendo pregado em todo o mundo e Jesus conclui a segunda pergunta que foi feita por ele. Ele dá a resposta dizendo que tudo que nós falamos até aqui, até esse momento, até o versículo 32, ele fecha no 33 dizendo o seguinte: assim também, quando virem todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Eu lhes asseguro, eu lhes garanto, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então o português está muito claro, e se você for ver a tradução do inglês também está muito claro, e se você for ver a tradução também que foi tirada lá da tradução grega também está muito claro. Quando ele diz esta geração, apontando para aqueles líderes que lá no capítulo 23 ele teceu um grande julgamento. Quando Jesus estava dando a resposta das perguntas dos discípulos, eles estavam no monte, sentados de frente para o templo. O Monte das Oliveiras era uma colina que ficava do lado de fora do monte do templo. Eram 2 montanhas, uma era o Monte das Oliveiras, o outro era o Monte do Templo. Ele estava olhando para o templo. Ele estava vendo o templo. Então, eles estavam ali tendo a resposta de Jesus que vinha exatamente no momento em que eles estavam no templo. Bom, tivemos um probleminha aqui, tá, na energia, mas já voltou, a luz elétrica voltou. Eu vou continuar aqui de onde eu havia parado, tá? Então, como eu estava dizendo, irmãos, no versículo 34, o Evangelho segundo Mateus, Jesus diz assim: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então Jesus está garantindo que todas as coisas que ele profetizou e que ele deu respostas às perguntas dos discípulos até aqui,
iriam se cumprir naquela geração do tempo dele. E como foi relatado historicamente, né, Joséfo, o historiador do primeiro século, o historiador judeu do primeiro século, relata isso claramente, em 70 da era cristã, Tito Vespasiano, general romano, entrou com seus exércitos e, de fato, invadiu, destruiu Jerusalém e o templo, matando 1,5 milhão de judeus e levando mais de 100 mil pessoas como escrava. Este versículo é o que mostra mais claramente que os acontecimentos de Mateus 24 se deram no primeiro século, no ano 70 da era cristã. Vejam como Jesus é claro quando diz: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Então eu creio que todas essas coisas que foi dita até aonde nós lemos foi realmente concretizadas e aconteceram no primeiro século da era cristã. Agora, o que nós vamos ver daqui para frente, né, num resumo muito rápido para a gente finalizar o capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, é que Jesus vai dar a terceira resposta à pergunta dos discípulos. E qual foi a pergunta? Qual será o fim dos tempos ou o fim do mundo? Então ele diz no capítulo 36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho do homem, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Agora, acompanhe comigo um raciocínio muito claro e muito lógico. Até esse momento, Jesus ele está dando sinais do que iria acontecer sobre Jerusalém e sobre o templo. Deu sinal, como já falamos, de fome, deu sinal de terremotos, deu sinal de falsos cristos, falsos profetas, deu diversos outros sinais. E ele disse que quando todos esses sinais estivessem acontecendo, é que estava próximo o fim. O fim do quê? O fim de Jerusalém, o fim do templo, o fim da era judaica, o fim da religião, o fim dos conceitos, o fim da antiga aliança para, de fato, a nova ser de uma vez por todas estabelecidas. O fim de Israel como a nação de Deus e o início da igreja como nação de Deus. Os israelitas também fazem parte da igreja, porque os apóstolos eram judeus. Então, não foram todos que foram rejeitados, foram aqueles que de fato não aceitaram o Messias, e não só não aceitaram, como perseguiram, como maltrataram e também o condenaram à morte e o mataram, fizeram parte da morte do Messias. Então, para que a gente fique bem claro, até esse momento, Jesus deu sinais para muitas coisas, dizendo que esses sinais levariam exatamente a eles entenderem qual seria o dia da destruição de Jerusalém, o dia da destruição do templo, quando os exércitos romanos vinham cercar a cidade e invadi-la para destruir tudo mais que existia ali. Porém, no versículo 33, ele diz que quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então Jesus está falando aqui de outra coisa. A segunda pergunta, a primeira e a segunda pergunta já foram respondidas. Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? As coisas acontecerão na medida que os sinais que ele foi dizendo iam acontecendo.
a destruição do templo, a destruição da cidade iria acontecer à medida que os sinais fossem aparecendo, fossem acontecendo. Qual seria o sinal da vinda do Senhor, ou o sinal do estabelecimento do seu reino, o sinal que garantiria que ele é vencedor, que ele está sentado à direita do Todo-Poderoso e que ele reina? A destruição da cidade, do templo, a destruição da lei judaica, do antigo sistema religioso judaico, a desestabilidade de todo o povo judeu como nação e como nação de Deus principalmente. Esse seria o sinal de que ele está reinando, de que a sua igreja agora está reinando na terra e de que algo havia mudado de uma vez por todas e permanentemente. Mas aí com a terceira pergunta, e o fim do mundo? É exatamente isso que ele está respondendo. O fim do mundo, a segunda vinda do Cristo, para arrebatar a sua igreja até as nuvens, transformar os vivos e ressuscitar os mortos e deixá-los com corpo glorioso e descer para o julgamento final aqui na terra e o estabelecimento definitivo do seu reino, ele diz que quanto a esse dia, ninguém o sabe. Nem os anjos do céu sabem, e nem o Filho do Homem, apenas o Pai. Como foi nos dias de Noé, diz ele, assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Foi uma surpresa. E ele diz aqui, ele usa como exemplo, o povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca sem que ele soubesse, veio o dilúvio e os levou a todos. Levou para onde, irmão? Para onde as pessoas que estavam na época de Noé e que não tiveram acesso à arca foram levados? Para a morte, de fato. Eles foram levados para a morte. Então, nós precisamos entender que há algo diferente sendo dito aqui, né? O fato de ele ter dito que nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, apenas o Pai, e que será como nos dias de Noé, nós precisamos entender que quando Noé entrou na arca e veio o dilúvio, levou todos aqueles que foram mortos, que não tiveram salvação. E aí ele diz o seguinte, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo, uma será levada e a outra será deixada. Tem que entrar num contexto, no mesmo contexto que está acima. Levados para onde? É por isso que aqui confundem, dizendo que aqui é o arrebatamento da igreja, que será levado. Mas o levado de Noé foi levado para a morte. Veio o dilúvio e os levou a todos. Então, quando ele está dizendo aqui que um será levado e o outro será deixado, levado será exatamente para a morte. O que será deixado é o que será deixado para a vida. É o que receberá o galardão. E que galardão é esse? A transformação do corpo glorioso, a ressurreição em corpo glorioso. É disso que o Senhor está falando. E ele diz assim no 40, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ele já tinha dito antes, quando respondeu a primeira pergunta, que quando esses sinais viessem, quando eles vissem o abominável da desolação no lugar santo, que eram os exércitos romanos cercando Israel, quem estivesse na Judéia fugisse para o monte. Então não é a mesma coisa que ele está dizendo uma coisa diferente agora. Ele está dizendo que nós precisamos vigiar, e aí ele está dizendo num contexto geral, para todas as pessoas do mundo, vigiem, porque vocês não sabem qual é o dia em que virá o seu Senhor. Nesse texto, nós podemos ver que Jesus compara a vinda em julgamento com outra vinda, que também foi um julgamento, que foi o dilúvio da época de Noé. Então ele compara essa vinda em julgamento. Vamos ver o versículo 43, irmãos. Diz assim, mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite vem o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega
a sua casa e lhes dá alimento no tempo devido. Feliz é o servo a quem o Senhor encontrar fazendo isso quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde há choro e ranger de dentes. Nós vemos que essa resposta de Jesus está diferente das outras duas que ele deu no início. Aqui ele já não está falando mais sobre a destruição de Jerusalém, porque ela já aconteceu. O sinal no céu, cujo representava a vinda do Filho do Homem em julgamento, já foi visto. Agora ele está falando exatamente da sua segunda vinda, da sua vinda gloriosa, para restabelecer o seu reino aqui na terra e reinar sobre todas as nações. O versículo 43 ao 51 explica exatamente a diferença entre o verdadeiro servo de Cristo e o servo falso. O verdadeiro servo vai estar sempre à espera do Senhor, mesmo não sabendo o dia em que ele vem. Mesmo sendo um mistério, mesmo sendo uma surpresa, ele deixa bem claro que o servo fiel estará aguardando aquele momento para que na hora exata, no dia certo em que o Senhor vier, ele possa ir junto com ele, se encontrar nas nuvens e voltar para reinar com o Senhor. Então aqui nós concluímos, irmãos, o capítulo 24 de Mateus, e eu peço aos irmãos que depois leiam o 25, porque ele continua falando no capítulo 25, e todo o capítulo 25, do 1 até o 46, ele continua falando sobre a sua vinda gloriosa. Aí sim está falando sobre a segunda vinda. Então o que foi que nós entendemos do capítulo 24 de Mateus para nós concluirmos? Nós entendemos que 3 perguntas foram feitas a Jesus. Dize-nos quando acontecerão essas coisas. E até o versículo 28, Jesus deu essa resposta, mostrando todos os sinais que viriam e que apareceriam antes que se concretizasse lá no ano 70 a destruição de Jerusalém, do templo e da nação de Israel. Depois nós vimos que uma segunda pergunta foi feita dentro do mesmo contexto, que foi: e qual será o sinal da tua vinda? E o sinal da vinda do Filho do Homem era exatamente esse, que todos os sinais que ele profetizou se cumprissem e que a destruição realmente viesse e que a partir daquele momento do ano 70 da era cristã não existisse mais a nação de Israel, nem a cidade de Jerusalém, da forma como era vista antes, e nem o templo. Não se podia mais prestar culto ao Deus verdadeiro em Israel, em Jerusalém, no templo, porque ele não existia mais. Foi totalmente destruído. Então, o velho sistema religioso de Israel já não existia mais, porque ele havia colocado em seu lugar agora uma adoração diferente, uma adoração que tinha como altar o coração do homem e a sua mente, não mais um altar de pedra onde sangue de animais eram oferecidos em sacrifício, porque Jesus tinha oferecido de uma vez por todas o seu sangue num sacrifício que foi de uma vez por todas, aonde não se ofereceria mais. Então o sinal da vinda do Filho do Homem era exatamente o cumprimento de todas as suas profecias que foram ditas até o ano 70 e o estabelecimento do seu reino ficaria visível quando ele viesse em julgamento e tudo que ele foi dito se cumprisse da forma como se cumpriu. E a terceira pergunta era: e o fim dos tempos, ou o fim do mundo? E aí Jesus dá diversas respostas também baseadas nessa pergunta, porém ele deixa bem claro, fazendo uma divisão das outras 2 respostas que ele já havia dado, de que ninguém sabe aquele grande dia. É claro, irmãos, que agora, estando entronizado, estando glorificado e voltando ao reino celestial, o Senhor já sabe qual é o dia. Mas enquanto ele estava aqui como homem, ele cumpria o seu papel como homem, porque ele era Deus e era homem. Então ele não sabia enquanto estava aqui. E ele deixou bem claro isso, nem os anjos
e nem o Filho do Homem sabe, é apenas o Pai. O grande dia da segunda vinda de Cristo. Mas uma coisa nós sabemos sobre isso. E a Bíblia, num contexto geral, deixa bem claro, principalmente lá em Daniel, no capítulo 2, que a glória de Deus vai encher toda a terra. Então, até que a glória de Deus encha toda a terra, e até que todos os inimigos do Senhor sejam colocados sob estrada dos seus pés, e até que a terra esteja restaurada, que a igreja faça o seu papel de restaurar a terra, fazendo o papel de sal, fazendo o papel de luz, o Senhor não voltará. É uma surpresa, é iminente, mas ele deixa muito claro, a Bíblia deixa muito claro que é preciso haver uma grande restauração na terra, um grande avivamento, um grande ajuntamento de pessoas que creem no Senhor e se rendem a Ele. É por isso que, quando eu digo que a escola futurista de interpretação escatológica não está com a razão, não é porque eu não tenha esses irmãos como irmão, porque eu os tenho. Eles são irmãos, creem em Cristo e vão serem transladados da mesma forma que nós. Somos irmãos em Cristo, eles creem e têm a salvação porque creem. É só a forma como pregam e como ensinam que é muito pessimista, que colocam as pessoas para baixo, que faz com que as pessoas tenham um desejo de escapar dessa terra e deixar tudo para lá. Como se nós tivéssemos sido escolhidos aqui por Deus, lavados e remidos por Jesus, e estamos sendo ensinados e ainda mais santificados pelo Espírito Santo a cada dia, para numa hora ou outra Jesus chegar, tirar a igreja e destruir a terra, e as coisas não são desse jeito. Não é assim que a Bíblia nos mostra as coisas. Pelo contrário, nós somos sal e luz. A Bíblia garante que a igreja vai restaurar a terra. A igreja vai preparar o coração dos homens para receber o Cristo na sua segunda vinda. Então nós estamos muito longe disso, irmãos. Nós estamos muito longe de ver uma terra restaurada porque nós não estamos fazendo o trabalho que deveríamos fazer. Enquanto a igreja não se conscientizar disso, de que é ela que tem que mudar as coisas na terra, que ela tem que esquecer de uma vez por todas essa filosofia de escapismo, desse arrebatamento que vai levá-los para o céu. Isso é fantasia. Isso não é realidade. A realidade é encontrar o Senhor nas nuvens e descer para cá para reinar aqui. Mas até lá é necessário que a igreja faça o seu trabalho de restauração do planeta, de restauração dos corações, de restauração da vida. E é por isso que nós, antes de continuarmos lendo o livro e estudando o livro de Atos dos Apóstolos, era necessário que a gente viesse aqui, para que a gente pudesse ter a consciência de que muita coisa do que diz a escola de interpretação escatológica futurista está errada, de que muita coisa já aconteceu no passado, de que nós não estamos esperando um anticristo, nós não estamos esperando uma grande tribulação, nós não estamos esperando que o povo de Deus vá sofrer na mão do anticristo, que seria a própria encarnação do diabo. Não, nós não estamos esperando isso. Nós não estamos com pressa de ir embora daqui, porque nós não vamos embora daqui, aqui é o nosso lar. O que nós queremos é que o Senhor venha, é que o Senhor nos transforme. Paulo diz que a própria natureza geme aguardando essa expectativa, aguardando esse dia, mas até lá é preciso que nós trabalhemos arduamente para restaurar o planeta Terra e prepará-lo para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é que eu faço isso, irmão? Qual que é a receita para que a igreja realmente desperte de uma vez por todas e tenha e tome o seu caminho, a via pavimentada para chegar a esse fim, a essa conclusão, a esse objetivo? É o que nós vamos ver a partir da semana que vem. É o que nós vamos ver a partir da nova leitura que vamos fazer do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, aí até o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Porque até onde nós vimos, até onde nós lemos, a igreja ainda estava voltada para os judeus em Jerusalém. A igreja ainda estava voltada para a pregação das pessoas
que faziam parte da sua família de linhagem judaica. Agora não. Agora com a morte de Estevão, agora com o fim dos 7 anos que foi dado ali juntamente com as 69 semanas, ou seja, o fim dos 490 anos de privilégio que a gente tinha os judeus, se finalizou ali em Estevão, com a morte de Estevão e com a rejeição do sumo sacerdote e dos demais líderes religiosos que rejeitaram de uma vez por todas a Jesus como Messias. E aí levantou-se uma grande perseguição e o povo saiu de Jerusalém, ficando só os apóstolos. Aí sim, agora a igreja está indo para o mundo. Agora a igreja está indo para o planeta, para as pessoas, de fato, com toda uma missão agora encorpada para fazer aquilo que Jesus disse que ela faria: ajuntar dos 4 cantos do céu todos os seus escolhidos. Como anjos, eles estão saindo ali no século I, no 5º ano de igreja, para poder ir ali agora buscar as vidas pelo mundo afora. Então é isso que nós precisamos entender a partir de agora. Que o livro de Atos dos Apóstolos vai nos dar agora uma base fundamental para a vida da igreja na Terra. E eu tenho certeza absoluta que com a leitura do livro de Atos e com o estudo que vamos fazer, Deus vai iluminar o nosso pensamento e o nosso coração para que a gente entenda qual é a nossa verdadeira missão como igreja, como sal e como luz. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.